Um assunto importante, um estudo conduzido pela Federação das Indústrias de Minas Gerais revela que o grande número de casos de dengue e de outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti em 2024, além de afetar a saúde de milhões de brasileiros, pode ter impacto expressivo na economia. A dengue causando impacto na economia. Para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no Morning Show o Flávio Roscoe, que é presidente da FIEMG, que é a Federação das Indústrias lá de Minas Gerais. Flávio, bem-vindo aqui para o Morning Show. É um prazer falar contigo, viu? Bom dia, Nelson. Prazer é todo meu. Flávio, explica pra gente qual é essa relação da doença com a economia. Olha, a doença ela tem inúmeros impactos na sociedade, inclusive na economia. O primeiro deles é com tratamento, né? Em média, um doente de dengue tem um custo de tratamento ao redor de R$ 1.250 no Brasil. Como nós estamos com a previsão do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, 4.200.000 casos nesse ano, que seria um recorde absoluto no Brasil, nós estamos falando só de impacto com o tratamento desses pacientes de um número próximo a 5 bilhões e meio de reais. Agora, vai muito além disso, porque, na verdade, as pessoas, quando são acometidas da doença, elas param de trabalhar por um prazo médio de 7 dias. Isso tem um custo aí aproximadamente de entre R$ 2.000 e R$ 2.500 por pessoa. Fora o impacto que essa parada tem na produtividade, porque às vezes você não substitui aquele profissional a tempo, então uma equipe inteira fica desfalcada e ela perde produtividade. Não é só o homem-hora daquele trabalhador que ficou afastado, é também todo o seu impacto no ecossistema. E aí você pode dizer que essa perda de produtividade ela tem efeitos na economia de maneira transversal em vários segmentos. Então, você cai a arrecadação de impostos, você cai o número de produtos produzidos de maneira geral, ou atendimentos feitos na prestação de serviço. Então, o nosso Departamento de Economia calculou esses custos e chegou ao impacto total. Se a doença chegar a 4.200.000 pessoas, de quase 20 bilhões de reais na economia brasileira no ano de 2024. Flávio, muita gente quer falar com você aqui. A gente vai começar pelo Mano Ferreira, vai te fazer uma pergunta. Flávio, bom dia. Obrigado por estar aqui conversando com a gente. E eu acho impressionante esses dados porque mostram o impacto de perda de produtividade na economia, especialmente na indústria, da falta de um serviço público, de um poder público que seja eficiente em resolver problemas públicos, como, nesse caso, um caso de saúde pública. A Fiesp faz, com alguma rotina, um levantamento sobre o impacto também da violência, né, da insegurança, dos roubos de carga sobre a indústria. Eu queria saber se aí em Minas vocês têm algum levantamento nesse sentido. Qual o tamanho do prejuízo causado pela falta de segurança pública na indústria brasileira? O prejuízo é enorme, eu não vi os dados recentes, a gente também faz levantamentos dessa ordem. A sociedade não consegue entender o custo da insegurança, né? Porque começa desde o porteiro, que passa a ter que ter nas casas, nos locais de trabalho, que em países desenvolvidos não existe essa profissão, a não ser em grandes edifícios, né? Do segurança, nós temos um contingente enorme de seguranças armadas e seguranças não armadas, que vão além da força policial, que são pagos pela iniciativa privada. Além disso, não se calcula da maneira adequada o custo com seguro. Por exemplo, você vai ter um caminhão roubado, o seguro, quando ele tem um índice maior de roubo, aumenta. Gastos com serviço de rastreamento, que muitas vezes seriam desnecessários num país que não tivesse. O trauma psicológico, pessoas afastadas, vítimas de segurança. Então, o que fica muito claro e patente nesse tipo de ação é que a ação preventiva ela é sempre muito mais barata para o conjunto da sociedade. É o caso da dengue. Combater a proliferação do mosquito é muito mais barato do que tratar dos efeitos da doença. Sem contar, claro, o custo humanitário, pessoal, o drama de cada pessoa que vive essa doença.
Então, na verdade, do ponto de vista econômico, o trabalho preventivo, o trabalho coordenado, ele é fundamental para aumentar a produtividade de um país. E, no caso da doença, muitas vezes é só visto como uma questão de saúde, mas não é. É uma questão econômica que vai ter um impacto social também muito significativo. Tá aí, Flávio. Pois não, pode concluir. E na segurança pública é a mesma coisa, quer dizer, o melhor gasto é o de prevenção. Por isso que nós temos que estruturar as nossas polícias, dotá-las com equipamentos, com inteligência, né? Porque coibir o crime é a melhor ferramenta para reduzir o custo coletivo da insegurança que a sociedade paga por ele. Ô Flávio, a pergunta agora é do Felipe Monteiro. Ô Flávio, bom dia. Eu quero aproveitar a sua vinda aqui no programa, né, e falar da nossa indústria, não é? O Brasil já foi considerado um dos países mais industriais do mundo, né, e perdeu fôlego nas últimas décadas. E recentemente o governo apresentou um plano de reindustrialização do Brasil. Eu queria saber de você o seguinte: o que falta para a gente voltar a ser um país industrial, e se você concorda e se você participou desse plano do governo federal? Olha, o Brasil, a indústria é a chave do desenvolvimento, né? Não estou falando só no caso do Brasil, não. Todos os países desenvolvidos passaram por uma etapa industrial de maior pujança. E, na verdade, os países que foram para o segmento de serviços, etc., e colocaram aquilo como motor da economia, estão voltando atrás para reconquistar a sua indústria, que é o caso do esforço americano, né, que está investindo quase 2 trilhões de dólares na revitalização da sua indústria, e é o caso de vários países europeus, porque a indústria foi transferida, boa parte da plataforma industrial do mundo, para a China. E a gente viu o que aconteceu com a China quando ela captou a indústria do mundo. A China explodiu. A China era um país com nível de desenvolvimento econômico muito inferiores ao do Brasil há 40 anos atrás, quer dizer, e hoje uma superpotência mundial econômica. Em breve será a maior superpotência mundial econômica, com certeza, do mundo, e baseada a sua expansão no desenvolvimento industrial. Então, a gente acredita que a indústria ela é portadora de futuro para uma sociedade. 70% do investimento em inovação no mundo ele é feito na indústria, né? E ela exige mão de obra formada, qualificada, e ela é o segmento que dá os saltos de produtividade. E são os ganhos de produtividade que geram riqueza. Agora, qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que nós temos um Estado grande e que adora regulamentar tudo. E como a indústria ela tem uma concentração maior do que os segmentos, boa parte da carga tributária brasileira foi concentrada nesse segmento. E aí o que acontece é que uma série de legislações no Brasil impõe um custo muito grande à nossa indústria e mina a sua competitividade com pares internacionais. Então, o que nós temos que fazer é reduzir de maneira agressiva o custo Brasil. Mas, para reduzir o custo Brasil, a gente muitas vezes precisa tratar a sociedade para que ela entenda da importância, porque ela muitas vezes não capta como é que algumas iniciativas impõem custos muito caros para quem produz no Brasil e como isso é um malefício para o conjunto da sociedade. Muitas vezes esse excesso de controle do governo é visto como parte da sociedade que não tem a compreensão profunda do tema como algo positivo e até mesmo incentivado. Mas isso tem um impacto muito ruim na nossa economia, perda de competitividade, perda de geração de postos de trabalho e, claro, perda de participação da indústria no PIB brasileiro de maneira precoce. Tá aí. Com relação ao plano, a FIENG não trabalhou nela diretamente, a CNI, a gente mandou contribuições via CNI, a CNI coletou as contribuições. A gente acha que o plano, para o início, ele é um bom começo, né? Mas ele está muito longe da realidade, de alterar a realidade da indústria. Essa é uma realidade concreta. O plano, na minha leitura, é relativamente modesto, porque, na verdade, boa parte dos recursos anunciados são linhas de financiamento. Linha de crédito não é
um mecanismo, e boa parte dela com juros normais, né? Então você tem, dos quase 300 bilhões de reais anunciados, 193 bilhões são linhas de crédito a juros normais, ou seja, não tem nenhum incentivo aí no que tange. Então, na verdade, a parcela que é realmente não reembolsável e a parcela de recursos novos, porque boa parte dos recursos da FINEP, por exemplo, já existe, já estão à disposição, ela é muito pequena e, na nossa leitura, ela é um bom start, é um bom indicativo de que a indústria é relevante, mas de maneira concreta não tem capacidade de mudar a situação atual da indústria. Tá aí, muito obrigado. Conversamos aqui com o Flávio Roscoe, que é presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, falando inicialmente sobre a relação da doença da dengue e de outras correlatas com a economia, 20 bilhões de impacto na economia, e depois também sobre o processo de reindustrialização no Brasil, um projeto do governo provocado que foi pelo nosso Felipe Monteiro. Obrigado, viu, Flávio? Volte sempre aqui ao Morning Show. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, vocês são brilhantes. Um grande abraço. Muito bom.